Olá, começa agora o Senado Notícias. O déficit de pessoal nas carreiras de pesquisa foi debatido nesta quarta-feira em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Cortes no orçamento da área preocupam o ministério responsável pelo setor. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência disse que a Coreia do Sul, país bem menor que o nosso, após investir maciçamente em ciência e tecnologia, chegou ao mesmo PIB per capita do Brasil. A China, que em 1995 tinha um desempenho semelhante ao país, também priorizou a pesquisa e hoje produz 6 vezes mais riquezas. Para ele, a área, que sofreu cortes no orçamento deste ano, não deveria ter sido tão penalizada por aqui. Se diz que nós estamos vivendo crise, que nós temos dificuldades financeiras, é verdade, né? Isso é um fato, que nós estamos vivendo uma crise econômica séria. Mas a gente acha que é tiro no pé tirar o dinheiro da ciência e tecnologia. E mesmo porque o recurso para a ciência e tecnologia foi mais diminuído que o PIB brasileiro. Então, se fosse pelo menos equivalente, mas os cortes que tivemos nos últimos anos, a partir de 2014, eles atingiram muito mais a ciência e tecnologia do que outros setores. Se a gente olhar o pré-sal, se a gente olhar o caso da Embrapa, o caso da Embraer, quer dizer, um valor significativo hoje que circula na economia brasileira já veio da ciência e tecnologia. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Agora pode vir muito mais. Participantes da audiência disseram que o presidente Jair Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral investir 3% do PIB em educação. Hoje o percentual é de apenas 1,1%. Gastar 1% do PNB brasileiro hoje é muito caro para o Brasil. É muito caro porque ele tem pouca consequência. Quando você passa a 2%, isso passa a ser barato, isso passa a ter retorno e passa a ter... É caro não investir em ciência e tecnologia. A falta de recursos ameaça pesquisas e também a reposição de mão de obra. O sistema está morrendo. As pessoas estão se aposentando e não estão tendo substitutos sendo reposicionados para seguir na continuidade da missão institucional dos institutos públicos. O risco que está envolvido hoje se esse quadro não for revertido. O sucateamento das unidades de pesquisa. As condições em termos de redução de pessoal, de corte, de orçamento e tudo. Então, toda essa questão que afeta o setor também, a gente tem gente muito qualificada que se perde pessoas até para o exterior. E, consequentemente, isso pode implicar na perda da nossa capacidade de gerar conhecimento e riqueza. A gente está trabalhando também com a recomposição de pessoal por meio da movimentação dentro dos próprios órgãos, a movimentação de pessoal dentro dos próprios órgãos e também entre órgãos da administração pública federal, que é uma outra iniciativa que o Ministério está fazendo. E também estamos trabalhando para fortalecer a legislação de contratação temporária na administração pública. São muitos temas, muitos problemas, e se o país quer avançar, se a gente quer realmente gerar emprego, renda, né, e a gente quer realmente um país desenvolvido, não tem outro caminho que não seja pela ciência e tecnologia. E não se faz ciência sem pesquisador. Já na Comissão de Relações Exteriores, os senadores fizeram a leitura de relatórios de indicações do presidente da República para embaixadas brasileiras em 5 países. Foram apresentadas as indicações de Maria Laura da Rocha para a Romênia, José Luiz Machado e Costa para a Hungria, Eugênia Bartelmessi para Singapura e Ari Norton de Murá Quintela para a Malásia e Brunei. Como é praxe na comissão, foram concedidas vistas dos relatórios e os indicados devem ser sabatinados pela comissão em agosto. E a intenção do presidente Jair Bolsonaro de indicar seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para ocupar a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, repercutiu no Senado. A indicação ainda não é oficial, mas o porta-voz do Palácio do Planalto afirmou que a carta de apresentação de Eduardo ao governo americano já está pronta. A legislação permite ao presidente da República indicar embaixadores que não são diplomatas para chefiar embaixadas no exterior. Se for confirmado pelo presidente da República, o nome de Eduardo Bolsonaro ainda vai precisar passar por algumas etapas, como a aprovação do governo norte-americano, sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e aprovação pelo voto secreto dos senadores em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. Eu falei rapidamente com ele por telefone e ele me perguntou qual seria a impressão do Senado e eu manifestei para ele que eu estou manifestando para vocês. Eu manifestei para ele que isso é uma decisão pessoal do presidente. O presidente tem que decidir se irá indicar e como presidente do Senado eu vou receber a mensagem, encaminhar para a Comissão de Relações Exteriores e os senadores irão na comissão fazer a sabatina e o plenário vai decidir. Então, ele se manifestou comigo no telefone dizendo que tinha o desejo de fazer essa indicação, que tinha confiança no Eduardo Bolsonaro e que perguntou se o Senado haveria alguma restrição. E eu disse para ele que não cabe ao Senado restringir uma indicação do presidente da República. Deputado federal eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro tem 35 anos, idade mínima para ser indicado. O presidente da Comissão de Relações Exteriores comentou como será a condução dos trabalhos para analisar a indicação feita pelo presidente da República. Alguns senadores já se colocaram à disposição para ser o relator dessa matéria se ela chegar. Nós não podemos também antecipar nada, nem matéria nós temos, mas vai obedecer o mesmo critério que eu sempre estabeleci para a escolha dos relatores. Existe aqui as questões ideológicas, que a comissão é feita por gente da situação e oposição, que naturalmente vai fazer com que o clima possa realmente ser mais quente do que normalmente é. Mas nós estamos preparados, nós temos o regimento interno para seguir, a Constituição para seguir, e nós vamos ficar totalmente dentro da imparcialidade. Na última terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu suspender investigações que utilizaram dados disponibilizados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. Na sessão plenária desta quarta-feira, senadores criticaram a decisão. A decisão de Dias Toffoli foi baseada em um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que questiona a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em sessão plenária, senadores argumentaram que a decisão pode ter efeitos negativos na Operação Lava Jato. Veja a gravidade desta decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal. Fica a impressão tratar-se de parte de uma conspiração que se dá contra a Operação Lava Jato. Me preocupa muito, não apenas pelo caso do filho do presidente, mas o que essa decisão pode acarretar para trás, para conquistas da Operação Lava Jato, no combate à corrupção e não apenas no combate à corrupção. Não apenas. O crime organizado trabalha em várias esferas. Não é só sobre a lavagem de dinheiro. É o crime organizado, é o PCC, é o tráfico de drogas, é um tráfico, é um montante. É impressionante a quantidade de transações financeiras que a COAF recebe todos os dias. São 15 mil. Uma decisão completamente equivocada, na minha visão, e vai contra o interesse maior da população de ver as coisas certas nesse país e de nós termos um país com menos impunidade. Os senadores também aproveitaram a última sessão antes do recesso para fazer um balanço de suas atividades legislativas nos primeiros 6 meses do ano. O cumprimento de promessas de campanha, a primeira delas, o respeito ao dinheiro público, o que me levou a abrir mão de todos, 100% dos privilégios e benefícios que teria e tenho direito, como auxílio moradia, carro oficial, aposentadoria especial, plano de saúde vitalício, imóvel funcional. Enfim, 100% de tudo eu recusei. E ainda abri mão, documentalmente, entregue ao Ministério da Justiça, com depósitos bancários e recibos de 50% do meu salário. Desde que cheguei aqui, senadores, eu já apresentei 38 projetos,
Eu poderia lembrar uns que possam ser polêmicos ou não, como a castração química voluntária, como toxicológico para todos que fazem parte do artigo 144 das instituições de segurança pública. São vários. A munição chipada, que seria rastreável, tem várias outras também. Residência para policiais militares, pela Minha Casa Minha Vida. Então, desses 38, citei alguns importantes, que eu me lembro agora. São 21 requerimentos, recebi 70 projetos para analisar e emitir parecer. Fiz aí 121 pronunciamentos e de todas as sessões plenárias realizadas neste primeiro semestre, estive presente praticamente em todas elas. Em meus pronunciamentos diários, defendi a escola de tempo integral, bolsa de estudo para estudantes universitários e mais recursos para a educação e também para o Distrito Federal. Falei das reformas que precisam ser feitas, mas também das boas iniciativas que merecem ser divulgadas. Nas comissões permanentes, participei diariamente das reuniões e discussões realizadas pelas 7 comissões das quais sou integrante. 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso neste semestre, sendo 21 editadas pelo ex-presidente Michel Temer e 18 pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas 11 viraram lei. As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, elas precisam da posterior aprovação do Legislativo para se converterem definitivamente em lei. No primeiro semestre de 2019, 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso. Alguns parlamentares acham que deveria haver um limite de MPs editadas pelo presidente. A proposta de emenda constitucional que apresentamos faz uma limitação do número de medidas provisórias que o Executivo tem que editar por ano. E, além disso, estabelece o prazo mínimo de suas tramitações na Câmara e no Senado. Eu defendo que a medida provisória, ao ser apresentada, ela tem que ter a sua urgência e a sua relevância. E num país tão dinâmico, um mundo tão dinâmico, não dá para você dizer se é 5, se é 10 ou se é 15. O importante é fazer com que elas sejam analisadas o mais rápido possível sobre temas específicos. Esse cientista político explica que a medida provisória foi criada em 1988, inspirada na Constituição italiana, que é parlamentarista. Havia uma tendência de se instalar o parlamentarismo no Brasil, e a medida provisória seria uma maneira de dar mais poderes ao presidente. Com sua habilidade política, o presidente José Sarney conseguiu manter o presidencialismo, mas como o trabalho dos constituintes já estava feito, ficou também mantida a possibilidade de uso da MP. Paulo Kramer faz uma análise do uso desse instrumento no Brasil. É uma tentação na mão de qualquer presidente. Quer dizer, qual é a tentação? A tentação de contornar os longos trâmites exigidos pelo processo legislativo, vamos dizer assim, normal, para aprovação de projetos de lei, né? Recorrer à medida provisória. Então, muitas vezes, coisas que poderiam tranquilamente passar por projeto de lei, porque não tinha, afinal, tanta urgência assim, né? Então, esses critérios, às vezes, não são obedecidos. Das 39 MPs, 15 já perderam a validade e 2 vencem nos dias 23 e 24 de julho, durante o recesso parlamentar. No mês de junho, 2 MPs foram votadas às pressas pelos senadores porque chegaram ao Senado apenas um dia antes de perderem a validade. A situação gerou revolta nos parlamentares, o que ocasionou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que assegurou ao Senado pelo menos 30 dias de prazo para analisar as MPs editadas pelo Poder Executivo. A gente muitas vezes tinha que carimbar apenas, né? E aqui não é o Senado não é casa carimbadora, né? Não, aqui é uma casa revisora. Então nós temos que analisar, modificar se for necessário, melhorar o texto. A Câmara terá 40 dias, a comissão especial mais ou menos igual, e sobrarão 30 dias para o Senado discutir e aprovar ou retificar. Das 39 medidas provisórias que tramitaram no primeiro semestre, 21 foram editadas pelo ex-presidente Temer e 18 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Das editadas por Temer, 8 foram aprovadas, 11 perderam a eficácia por decurso do prazo de vigência, uma foi rejeitada e outra revogada porque foi substituída por outra MP. Entre as 18 do Bolsonaro, 3 delas foram aprovadas e se transformaram em lei,
4 já perderam a validade, 2 perderão a validade em julho durante um recesso e 9 continuam tramitando. Das 9 medidas provisórias que tramitam no Congresso, 8 ainda estão sendo discutidas nas comissões mistas. Depois de aprovadas, passam pela análise do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Somente uma já está pronta para ser votada no plenário da Câmara, a MP 881 de 2019, que estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. No primeiro semestre, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projetos que tratam das finanças de estados e que dizem respeito à saúde das mulheres, entre outras propostas. Os senadores também aprovaram a indicação de nomes para a direção de órgãos públicos e saíram em defesa da indústria nacional. Veja alguns destaques da CAI na primeira metade do ano. Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos provocou a suspensão de uma medida considerada prejudicial aos fabricantes brasileiros de produtos de informática, telecomunicações, máquinas e equipamentos. O imposto de importação desses produtos havia sido reduzido a 0 pela Portaria 309 do Ministério da Economia. Mas a audiência realizada pela CAI no dia 9 de julho mostrou unanimidade contra a medida. Base governista, oposição e indústria nacional disseram que a decisão do governo iria gerar fechamento de fábricas e mais desemprego. O senador José Serra apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar a medida. Mas a tramitação do decreto está suspensa porque um grupo de senadores industriais foi ao Ministério da Economia no dia seguinte e conseguiu a suspensão dos efeitos da portaria. O decreto legislativo que está tramitando nesta casa ficará sobrestado até o dia 30 de agosto, na esperança de que, na regulamentação e no mérito da negociação dos fabricantes com o governo, possamos encontrar um ponto de equilíbrio que possa garantir os mais de 2 milhões de brasileiros que estão empregados nesses segmentos da economia e que não podem jamais se somarem aos 13 milhões de desempregados. Outro momento importante da comissão no primeiro semestre foi a aprovação no dia 4 de junho do Plano de Auxílio aos Estados. O PLS 163 de 2018, do senador José Serra, reabriu o prazo para que os estados possam aderir ao refinanciamento das dívidas com a União. Eles terão mais 180 dias. O texto passou pelo plenário e seguiu para a Câmara. Os senadores também derrubaram a portaria do Ministério da Saúde, que proibia o SUS de fazer a mamografia em mulheres com menos de 50 anos. O texto está pronto para votação em plenário. Está se propondo apenas um rastreamento mais precoce, para com isso se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que, como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres. A questão da mamografia precoce, ela, além de detectar, custa mais barato o tratamento. Porque a partir do momento que se detecta já um câncer avançado, a quimio, a radioterapia e às vezes a mutilação da mulher, ela é muito mais cara do que um exame que é feito com antecedência. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o projeto que acaba com sigilo bancário de empréstimos concedidos por bancos oficiais a governos de outros países. A proposta seguiu para a Câmara. Por outro lado, os senadores deram aval a diversos empréstimos obtidos por estados e municípios com instituições internacionais. Além disso, analisaram indicações de nomes para a direção de órgãos públicos, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e discutiram em audiência pública temas da economia do país. Um exemplo é o preço do gás de cozinha, que foi debatido no dia 10 de julho. No segundo semestre, o assunto que vai dominar os debates no Senado não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reforma da Previdência vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Mas existe um assunto que vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos e que também é capaz de atrair as atenções. Eu acho que o Senado deve ter, nesse momento em que o Executivo se omite e que o Executivo faz questão de não ser protagonista, o Senado pode assumir esse papel sim. A gente tem que assumir imediatamente a reforma tributária. Tem duas tramitando, a da Câmara Federal e a do Senado. Claro, nós vamos começar a discutir a do Senado.
Agressões verbais, recusa de atendimento, intervenções e procedimentos médicos desnecessários. A violência obstétrica é realidade para 1 em cada 4 mulheres no Brasil, segundo estudo da Fundação Perseu Abramo. Mas como mudar esse cenário? Humanizando o parto, ou seja, devolvendo o protagonismo à mulher. Essa é a visão do obstetra francês Michel Audin, referência mundial do parto natural. Ele diz que, para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E essa tem sido a luta de vários médicos, enfermeiras e doulas no nosso país. Veja na reportagem especial da TV Senado. Ela está com muito pouco líquido, olha aqui. Aí meio que mostrou assim, eu não entendi nada. A bebê está super alta e tem circular. Você sabe que circular, e quando ele falou circular, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha estudado, não era médica nem nada, mas eu falei, circular não é impeditivo para parto normal. Eu lembro que à noite eu ficava sonhando que eu tinha contração, que eu estava sentindo dor. Acho que ninguém nunca desejou tanto sentir dor na vida. O desrespeito que eu tive, aquela coisa da mentira, de eu não conseguir confrontar o médico. Como é que eu, entendeu? Que tinha lá estudado durante 8 meses sobre gestação, ia pegar e falar para ele assim, não, circular não tem nada a ver, que pouco líquido, cadê? Onde é que você está dizendo aí que tem pouco líquido? Que ele que fazia ultrassom. E eu não consegui brigar com o sistema, eu fiquei assim, refém, sabendo que estava errado e deixei fazer aquilo comigo, entendeu? Violência obstétrica foi um termo que está sendo usado por pessoas despreparadas. Primeiro, quem é que quer que a paciente seja mal atendida? Então, eu acho que este termo é um mantra, que quer macular a imagem dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Os médicos disseram que não cometem a violência propositalmente, por isso o termo não deveria existir. Como é que um médico que diz para uma mulher, por que você está gritando agora? Você não gritou na hora de fazer? Não tem intenção de ferir essa mulher. Tem muita gente que fala assim, não é violência obstétrica, é erro médico. Erro médico é você esquecer uma gase dentro da paciente. Você pegar a paciente, fazer um corte consciente do que você está fazendo, é uma violência. A violência obstétrica ela é qualquer ato que possa ferir a autonomia e protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. Então, desde uma indicação de cesariana duvidosa, se essa mulher desejava parto normal, ou qualquer tipo de intervenção na hora do parto que seja desnecessária. Manter o conceito de violência obstétrica é acertado justamente para que a gente possa dar a essas mulheres, especialmente as mais simples, são aquelas que estão nas nossas maternidades públicas, o direito de serem protegidas e preservadas naquilo que a medicina tem de melhor, que é a vida no momento em que ela nasce, naquele ponto da maternidade. A meu ver, não há aqui, em momento algum, qualquer questão de se colocar a medicina brasileira sob uma tutela de criminalização, nada disso. Lá no início, dos tempos, nós tínhamos o parto, ele era dominado pelas mulheres, então pelas mulheres, pelas parteiras, e ele foi retirado do ambiente domiciliar e foi transferido para um ambiente hospitalar, que era considerado um ambiente de maior segurança para o nascimento. Só que nesse ambiente hospitalar, nós temos uma série de aparelhos, nós temos uma série de intervenções que foram se tornando cada vez mais rotineiras. No momento em que você começa a aplicar essas intervenções para todas as mulheres, você foge ao que é fisiológico, você interfere no que é natural, no que é espontâneo. E essas intervenções, elas passam a trazer também resultados e desfechos patológicos. O parto é da mulher, Durante o trabalho de parto, ela pode se alimentar, ela pode ficar na posição que ela se sentir confortável. E durante o parto, propriamente, a nossa função é estar ali ao lado, atento aos sinais de risco, por exemplo, mas a maioria das vezes é estar ali mesmo como suporte. O meu parto foi lindo, foi como a gente imaginou.
Então, assim, faz toda a diferença você estar com um profissional competente e um profissional que trabalha realmente nessa linha de parto humanizado. O parto humanizado eu entendo pelo parto com respeito, né? Respeito no primeiro momento ao que aquela mulher quer, o que aquela mulher pensa, o que aquela mulher sonhou, o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela, quer entender o corpo dela, e a gente está ali para respeitar aquilo antes de tudo. A humanização do parto não é parir em casa, não é parir na água, não é ter doula, é você ser respeitada durante o seu trabalho de parto, ser tratada com acolhimento, com carinho, com respeito, é você participar de todas as decisões naquele parto. A gente ajuda a gestante a conseguir dar o próximo passo ali no parto, sem sentir tanta dor, né? Fora o apoio emocional, é uma outra mulher que tem empatia, que passou por aquilo, então entende o que a mulher está passando, então é um apoio físico e mental. A gente tem hoje muitos relatos, mesmo no SUS, na rede pública ou nos plantões dos hospitais privados, de uma mulher que chega empoderada, consciente dos seus direitos, ela consegue chegar lá com um plano de parto, com a doula dela, com uma enfermeira obstetra que ajuda ela a chegar já em trabalho de parto avançado, e negociar quais procedimentos ela quer, quais que ela não aceita, e essa mulher acaba tendo uma experiência de parto muito mais positiva, de qualquer forma, porque a gente tem que ter informação a nosso favor. São mulheres reaprendendo a parir, fazendo o que muitas vezes a mãe, a avó não fez, se entregando de uma forma fora do comum. Com 40 semanas e 2 dias eu entrei em trabalho de parto e fiquei em casa, eu tive dor, ela veio. Eu, assim, sabia que eu precisava ser ativa, mas eu fiquei super quietinha na minha, respirando. Não reclamei de nada, foi um trabalho de parto bem, assim, arrastado. Mas, assim, foi muito tranquilo, eu não vi o tempo passar. Eu falo que foram 2 partos em um, entendeu? Porque me curou do que eu tive, entendeu? Do outro parto. Foi longo, assim, foi doloroso, mas, assim, foi o que precisava para eu, entendeu? Falar, bom, isso aí me curou. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.